Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E convido a todos para estar de pé para fazer uma leitura na palavra esta manhã. Vamos abrir na primeira carta de Pedro. 1 Pedro 2, versículo 21. Nosso assunto esta manhã é Jesus, o nosso exemplo. E logo em versículo 21, vemos algo a respeito disso. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém. Quando pensamos acerca da pessoa de Jesus, a nossa tendência é de focar a sua morte, ressurreição e exaltação. E isso está certo. O propósito da vinda de Jesus foi para ser o nosso Salvador. E nós sabemos que Ele levou os nossos pecados e morreu na cruz para que nós pudéssemos ser perdoados e ter uma vida eterna. Agora, este Jesus vive no céu por nós. Ele, através da operação do Espírito Santo, opera a favor das nossas vidas para que nós possamos viver vidas dignas da nossa vocação e ter vidas preparadas para a sua vinda. A morte de Jesus é muito importante, mas também a vida que Jesus viveu é muito importante. Não devemos pensar na vida de Jesus como aquilo que aconteceu, apenas aquilo que aconteceu antes da sua morte. Jesus tinha que viver uma vida perfeita para ser o Cordeiro sem mancha. Era fundamental. E por isso os 4 evangelhos que falam muito sobre a morte e a ressurreição de Jesus também falam muito a respeito da vida de Jesus. Era importante ter este registro. Também notamos que as cartas apostólicas, como nós já lemos, falam a respeito de Jesus, a respeito da vida que viveu. Os profetas também falavam nele sendo o servo que ia viver uma vida exemplar. Também vemos a vida de Jesus nos tipos. Vemos, por exemplo, nas ofertas. Havia 5 ofertas apresentadas ao Senhor no templo. 4 ofertas dessas tinham derramamento do sangue, que falava da morte expiatória de Jesus a nosso favor. Mas havia uma oferta, a oferta de manjares ou a oferta de cereal. Não houve derramamento de sangue nesta oferta. E esta oferta, de maneira muito bonita, fala da vida perfeita do Senhor Jesus. Ora, a vida perfeita que Jesus viveu é muito importante. E demonstra a nós que Ele tinha todas as condições para ser o Cordeiro perfeito, do qual os profetas falavam. Mas também esta vida perfeita de Jesus tem outro propósito. Serve como exemplo para nós e mostra-nos como nós devemos viver. Mas será justo pensar em Jesus como o nosso exemplo, uma vez que Jesus era Deus e nós somos meramente humanos? Não terá sido mais fácil para Jesus viver uma vida perfeita, uma vez que era Deus, tinha muito mais recursos. Nós não temos esses recursos. Nós somos muito limitados e nós temos muita consciência disso. Nós sabemos que Jesus, Ele é o Filho de Deus e como tal tem a natureza divina.
Mas ele nasceu. E ao nascer, ele tomou uma natureza humana igual à nossa. Mas aquilo que nós esquecemos, sim, nós sabemos que tinha uma natureza divina, uma natureza humana, mas por vezes nós esquecemos que quando ele veio e viveu no nosso meio, ele fez uma escolha. E ele próprio, por sua própria vontade, pôs de lado todas as vantagens que a natureza divina lhe deu. Ou, em outras palavras, ele limitou-se a ser igual a nós. Paulo diz a respeito de Jesus, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Isso significa que quando Jesus viveu entre nós, optou por ser exatamente como qualquer um de nós. Ele escolheu viver entre nós, por exemplo, limitado fisicamente como nós. É por isso que nós lemos nos evangelhos várias vezes a respeito de Jesus que ele ficava cansado. Não é? Deus não se cansa, mas Jesus se cansou, porque nós sabemos o que isso é. Depois ele limitou-se ao espaço e ao tempo como todos nós. Antes de nascer, ele era o Filho de Deus, que podia estar em toda parte ao mesmo tempo. E às vezes nós não entendemos o grande amor de Jesus por nós. O Filho de Deus não apenas assumiu um corpo humano durante alguns anos quando vivia aqui na Terra. Ele hoje ainda tem a forma humana, tem um corpo humano, está sentado à direita do Pai no trono, reinando a nosso favor. Ele limitou-se uma vez para todo sempre, para estar num lugar, em cada momento, como cada um de nós. E durante o seu ministério, ele não podia estar em Cafarnaum e em Jerusalém ao mesmo tempo. Um lugar cada vez. É só outro aspecto do seu grande amor por nós. Imagina, ele não tinha esta limitação. Ele limitou-se não só para o período da sua vida aqui, mas por toda a eternidade, para ser igual a nós. Isso não é maravilhoso? Né? Que maravilhoso Salvador nós temos, não é? Mas, por vezes esquecemos que quando ele veio aqui, ele limitou-se ao ponto que ele era um homem da sua época. Ele não sabia mais do que as pessoas, humanamente falando, ele não sabia mais do que os seus companheiros, os seus contemporâneos. O Senhor Jesus, como homem, não sabia nada da luz elétrica. A nossa vida, hoje em dia, seria muito estranho. Eu não sabia que era um carro movido a gasolina. Nunca vi um avião. O iPad, internet. E isso não fazia parte da vida do Senhor Jesus. Ele limitou-se a viver num período de tempo limitado ao conhecimento daquele tempo. E então, esse Jesus, onde é que eu quero chegar? Esse Jesus, realmente Deus e realmente homem, por viver uma vida perfeita e por não ter vantagens nenhuma sobre nós, é o exemplo ideal que Deus Pai coloca diante de nós e diz, olha, esse é o vosso exemplo, ser igual a Ele. Mas se Ele era como nós, como é que Ele conseguiu viver uma vida perfeita? Qual era o segredo dele? Porque realmente é notável a vida que ele viveu. Deve ter havido alguns segredos. Ele teve feito 2 segredos. O primeiro segredo é que ele entendeu a importância da palavra, da Bíblia. Como judeu, ele nasceu e viveu num ambiente onde
a Bíblia era muito valorizada. A Bíblia naquele tempo era só o Velho Testamento. E mesmo como criança aprendeu as histórias, né, a respeito de criação, aprendeu muita coisa. Em criança, o Senhor Jesus aprendeu, né, ao pé da sua mãe e do seu pai. Aos 6 anos, foi para a sinagoga, onde quase todo o ensino era a respeito da Bíblia. Ali aprendeu passagens de cor, 6 anos de idade, já aprendeu algumas coisas. Aos 12 anos, considerado adulto, participando já na vida da sinagoga, aprendendo muito da palavra. É muito curioso que estudos recentes mostram que no tempo de Jesus, nós não lemos isso nos evangelhos, mas os estudos recentes mostram que houve um movimento leigo no tempo de Jesus, em todas as aldeias de Israel, onde à noite grupos de homens, mulheres, jovens juntavam para ler a Bíblia. Coisa extraordinária, não é? E nasceu no tempo quando Jesus era jovem, não é? Então eles liam com todo gosto, toda alegria, discutiam o que isso significa, não é? O que Deus quer nos dizer com isso? Então, eu acho que é óbvio que o Senhor Jesus deve ter pertencido ao grupo, né, ali em Nazaré, né? A sua vida estava saturada na palavra. E então, aos 18 anos, ele conhecia de cor muito da Bíblia. Mas não era só aprender, né? Uma coisa que nós notamos a respeito do Senhor Jesus, e isso fica bem evidente, né, em toda a palavra, toda a Bíblia, que ele amava a palavra. Os judeus sempre tiveram um grande amor pela Bíblia. Eu não tenho tempo para dizer nada aqui, mas é notável o amor, por exemplo, que os escribas no tempo de Jesus tinham pela palavra. Mas ninguém amava a palavra como o Senhor Jesus. Por quê? Porque era a palavra do seu Pai. Ele tinha passado toda a eternidade antes de nascer e tornar-se um de nós. Ele vivia na presença dele. Havia a palavra dele todo o tempo. Era a sua alegria, não é? E então, quando ele ficou limitado aqui, como nós, a sua alegria era ler a palavra, era meditar na palavra, a pensar na palavra, porque ao fazer isso, ele estava a ver a voz do seu Pai, né, falando com ele. O salmista diz, oh, quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. E sem dúvida, o Senhor Jesus deve ter tido esta atitude. Né? Para ele não era nada aborrecido, mas era alegria, né? Porque era a palavra do seu Pai. E então, ao estudar, ao ler, ao meditar na palavra, o Senhor Jesus, né, ficou com um conhecimento muito bom. Mas não foi independente da ajuda do Espírito Santo. Ele dependia do Espírito Santo tanto como nós. E foi o Espírito Santo que o conduziu a toda a verdade. Não é? Foi por causa disso, em cada momento, o Senhor Jesus recebia e sabia qual era a palavra que precisava. O Pai, através do Espírito Santo, orientando toda a sua vida. Então, esse é um dos segredos, o primeiro segredo, que ele entendeu a importância da palavra. O segundo segredo é que ele entendeu a necessidade da oração. O Senhor Jesus sabia que sem o Pai, ele era tão fraco como qualquer homem sem Deus. Mas através da oração recebia o poder que necessitava para viver e para desempenhar o seu ministério. Foi quando ele estava a orar no Jordão, sendo batizado por João Batista, que o Espírito Santo veio sobre ele, foi batizado com o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus
não recebeu o batismo com o Espírito Santo e achou, agora eu posso viver, eu não preciso de orar mais, agora estou batizado, eu tenho poder. Mas ele, todo momento era dependente do seu Pai, buscando a sua presença, recebendo o poder espiritual. Por isso que nós vemos, logo após o batismo, nós temos o período de 40 dias, não é? Ele foi tentado, não é, pelo adversário. Mas qual era o segredo dele? Nós lemos que ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava em comunhão, ele recebeu o poder para vencer. Esse é o nosso grande exemplo, o Senhor Jesus. Não é? E então ele sabia que sem o Pai era tão fraco como qualquer um de nós, qualquer homem sem Deus na sua vida. Não é? Mas ele venceu, ele é nosso exemplo. Eu sabia também que sem o Pai era tão ignorante como qualquer homem sem Deus acerca daquilo que deve fazer. Jesus não sabia automaticamente, mas Jesus era Deus. Jesus não sabia automaticamente aquilo que havia de fazer a seguir. Mas antes, sabia que o Pai sabia. Ele precisava de revelação para a sua vida. Então ele esperava, buscava o seu Pai. Muitas vezes, noites em oração, madrugadas, e assim, através da oração, depois de uma noite em oração, ele escolheu os 12 discípulos. E foi através da oração que ele sabia o momento exato em que ele ia a Jerusalém para morrer. Jesus ia a Jerusalém muitas vezes, porque ali era o templo e muitas vezes as festas. Mas ele sabia, olha, este não é meu tempo ainda não chegou. Mas através da revelação, através da oração, ele sabia, agora é o momento. Ele sabia, ele ia a Jerusalém sabendo que ia morrer, porque tinha revelação para a sua vida. Também, Jesus sabia que sem o Pai estava tão vazio espiritualmente como qualquer homem sem Deus. Ele não conseguiu viver separado do Pai. A angústia da cruz foi isso. Quando ele foi separado, por isso em Getsemane, ele clamou ao Pai, Pai, não permite isso, tira esta cálice de mim. Porque ele estava perante o dilema da vontade de Deus e a presença do seu Pai. Ele nunca tinha estado fora da presença do seu Pai. E durante a sua vida, ele vivia sempre em comunhão com o seu Pai, porque era a vida, ele respirava o ar do Pai. E então, foi através da palavra e através da oração que o Senhor Jesus conseguiu viver uma vida perfeita. Não foi porque ele foi Deus. E não podia fazer isso e não podia fazer aquilo. Nada disso. Nós estamos lidando com uma pessoa igual a nós, tão real como nós. E então, podemos dizer que ninguém viveu uma vida perfeita com Jesus. Ele é o nosso exemplo. Por vezes, pessoas religiosas pensam que estão falando bem de Jesus, falando de Deus juntamente com Buda, Maomé, Moisés. Mas nenhum desses fundadores das religiões mundiais chega perto de Jesus. O budismo ensina que Buda era perfeito, mas Buda, aos 29 anos de idade, abandonou a esposa e o filho. Que perfeição! Hinduísmo afirma que Krishna era perfeito, mas ele era imoral porque ele tocava uma flauta, segundo os escritos religiosos dos índios, tocava uma flauta religiosa que atria sexualmente as mulheres
solteiros e casados. Que grande exemplo, né, da moralidade. Os muçulmanos põem Maomé acima de Jesus. Mas ele era um homem imoral e violento. Bastamos ver os seus seguidores, alguns deles. Os judeus dão um grande lugar a Moisés. Consideram Moisés o homem mais importante que tem vivido. Mas Moisés não era perfeito. E nós sabemos que, embora sendo um grande homem, ele falhou. Era um homem, é como nós, falhou. E por causa disso não entrou na terra prometida. Na palavra, especialmente em Hebreus 11, nós temos uma lista de homens e mulheres notáveis, extraordinários, servos de Deus, que viviam as suas vidas dedicadas ao Senhor. E receberam realmente a aprovação. Deus ficou contente com as suas vidas. Mas nenhum Deus era perfeito. Abel, Abraão, Davi. Nós conhecemos bem esses servos. Mas nenhum era perfeito como Jesus. Jesus fica destacado. Louvado seja o seu nome. É curioso. Mas nós lemos, numa das ocasiões, Jesus levou 3 discípulos, Pedro, João e Tiago com ele. Ele foi para um monte alto e Jesus foi transfigurado. Isso é que os discípulos tiveram uma revelação da pessoa de Jesus. Viram ele em todo o seu esplendor. Mas quando estavam lá, juntamente apareceu Moisés. Os judeus achando que Moisés assim é o homem mais importante. Mas Deus Pai não quis nada disso. E na ocasião ele revelou claramente aos discípulos. Ele disse em uma voz alta, ele disse: este é o meu filho, meu amado filho, em quem me compraz. Escutai-o. É ele que deves ouvir. Ele é o exemplo. Ele é que tem a palavra. Então, Jesus viveu uma vida perfeita, mas que espécie de vida era esta que viveu? E podemos dizer, em primeiro lugar, que a vida que Jesus viveu era uma vida sem pecado. Mas, logo, eu vou dizer o seguinte, Jesus foi tentado. Jesus foi provado. Jesus passou por situações de grande tentação. Não foi nada fingido. Estas provas e estas lutas pelo qual o Senhor Jesus passou foram verdadeiros, tão verdadeiros como aqueles que nós enfrentamos. Mas Jesus venceu todos. É por isso que ele é nosso exemplo. Jesus venceu todos. Imagina que ele podia dizer, numa ocasião, podia desafiar os seus inimigos, dizendo: quem de entre vós me convence de pecado? Que coisa notável, porque eles estavam sempre prontos para acusar. E ficaram todos calados, ninguém podia dizer nada. Mas era importante que o nosso Senhor Jesus, nosso amado Salvador, passasse por estas provas e vencesse, porque Ele é vivo. Hoje Ele é o nosso sumo sacerdote. E nós passamos pelas lutas e as provas e as dificuldades, e nós temos alguém que nos entende, porque Ele também passou pela mesma coisa e venceu. A segunda coisa é que a sua vida era uma vida caracterizada pelo amor pelos outros. Jesus aceitou aqueles que sofriam discriminação. No tempo de Jesus, muitas pessoas sofriam. As pessoas comuns eram desprezadas pelos religiosos. Porque os religiosos entendiam: se o povo de Israel, num dia só, cumprisse
todas as regras e todas as leis, o Messias viria. Então eles olhavam para o povo e o povo nem entendia estas regras, né, que os religiosos estavam a apresentar. Então eles não entendiam como podiam cumprir. Então diziam que estas pessoas estavam atrasando a vinda do Messias. E o Messias já estava lá. Odiavam, desrespeitaram, eram considerados menos do que nada. Mas o Senhor Jesus não fez isso. O Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus aceitou as pessoas comuns, comeu com eles, não é? Porque Ele veio com uma palavra de salvação. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Esse é o nosso Jesus. Mesmo aceitava os cobradores de impostos, aqueles que eram traidores porque trabalhavam para os romanos, aqueles que roubavam ao povo, não é? Exploraram ao povo. Mas Jesus entendeu que também eram pessoas muito necessitadas. Zaqueu, por exemplo, que é um homem necessitado. E Jesus foi passar uma tarde na casa dele. Não é? Coisas notáveis. Essas coisas não estão na palavra por acaso. Jesus identificou-se com aqueles que estavam a sofrer. Não viveu aqui como monge. Não viveu numa caverna, não é? Vivendo a sua vida, escrevendo as suas mensagens, para que depois pudesse aparecer de vez em quando para dar o seu ensino. Jesus não vivia assim. Jesus viveu no meio do povo. Não é? Sentiu a alegria, mas também a tristeza. Ele era um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Veio para comunicar o amor de Deus que a maior parte das pessoas achavam que não estavam interessadas nele. Nosso Deus nos interessa. Ele nos ama. E o seu Filho é a grande prova disso. Louvado seja o seu nome. Jesus também teve compaixão dos necessitados. Teve paixão da multidão. Via-os como ovelhas sem pastor. Totalmente perdidos. Olhou para eles e não viu A, B, C, D. Viu realmente pessoas todas com grandes carências, grandes necessidades. E sentiu compaixão. Todas as curas que o Senhor Jesus operou, Ele realizou através de compaixão. Nós entenderam isso? Tantas vezes. E movida por compaixão. E movida por... É assim que Ele agiu. E quando viu a mulher de Naim, a viúva de Naim, que tinha perdido o seu único filho, nós lemos que Jesus foi movido de compaixão. Não houve ninguém que podia entender esta mulher como o Senhor Jesus, porque ele era o filho único do Pai. Ele ia morrer. Eu sabia como o seu pai ia sofrer, como ele ia sofrer. Entendeu a dor daquela mulher. Mas a grande demonstração do seu amor, nós sabemos, foi quando ele ofereceu-se a sua vida em sacrifício perfeito ao seu Pai a favor das nossas vidas. Mas o terceiro aspecto da sua vida que nós queremos falar é que a vida de Jesus era uma vida controlada pelo Espírito Santo. Portanto, é uma vida sem pecado, é uma vida característica por amor, mas é uma vida controlada pelo Espírito Santo. Jesus não fazia tudo o que vinha à cabeça. Não saiu de manhã e achava, o que é que eu posso fazer hoje? Não fazia nada desta maneira. Mas em tudo vivia uma vida atraente, uma vida agradável, uma vida que agradava ao Pai, mas foi uma vida sempre controlada pelo Espírito Santo. E ele foi acompanhado em quase todo o tempo. Isso não foi uma coisa que aconteceu no vácuo.
Os discípulos acompanharam Jesus, não é? Dia e noite, podiam verificar isso. Nunca viram momentos em que podemos dizer, agora está fora de controle. Mas não importa, em cada instante, ele vivia uma vida controlada pelo Espírito Santo. Às vezes eles não entendiam. E mais tarde é que podiam entender. Mas foi sempre uma vida controlada, não é, pelo Espírito Santo. Vemos, por exemplo, como Jesus reagiu às coisas à sua volta. Nunca reagiu mal. Às vezes, quando nós queremos viver, nós mostramos, não é, o amor de Cristo quando tudo está a correr bem. Mas surge o imprevisto, não é? Qualquer coisa à nossa volta e nós ficamos abanados, não é? E às vezes nós somos apanhados em falso. Isso nunca aconteceu com Jesus. Ele nunca reagiu mal. Nunca reagiu mal. Imagina, porque em todo momento, né, ele estava controlado pelo Espírito Santo. Por exemplo, vemos como Jesus reagiu ao pecado. Nós sabemos que Deus nos ama, mas que odeia o pecado. A sua ira contra o pecado é porque ele sabe que é esse pecado que destrói a nós. Mas a ira de Deus é uma ira divina, é uma ira pura. E então o Senhor Jesus, sendo o Filho de Deus, irou-se contra o pecado. Mas nota uma coisa, a ira de Jesus, quando vivia no nosso meio contra o pecado, não era adicionada a cada pecado na vida das pessoas à sua volta. Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar. Mas Jesus irou-se contra o pecado. Quando viu uma pessoa, ou um grupo de pessoas agindo de modo para impedir que outros pudessem conhecer a Deus. Por exemplo, Jesus irou-se contra aqueles que tinham orgulho espiritual. As autoridades religiosas julgavam-se melhores do que os outros. E devido a isso, eles impediram que os outros pudessem conhecer a Deus. Diziam que eram o eleito de Deus, os favoritos de Deus, deviam ter uma certa posição, ser aceito pelo povo como tal. O que eles não entendiam? Que a eleição não faz pessoas favoritas. Mas nós fomos eleitos para ser testemunhas, mesmo nos nossos dias, por vezes, não é? Esse orgulho espiritual é uma coisa que se levanta. E ai de nós, se nós pensamos que nós somos melhores do que os outros. Nós temos que ter muito cuidado. O orgulho precede a queda. E o Senhor resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Paulo, o homem que realmente, antes da sua conversão, era um homem muito orgulhoso. Ele escreveu, pela graça de Deus, sou o que sou. Ele acertou. Jesus também irou-se contra os dirigentes religiosos que estavam escravizando o povo. Nós fomos feitos para encontrar a nossa alegria no serviço de Deus. Mas os religiosos, no tempo de Jesus, inventaram tantas leis. Havia a lei de Deus na palavra. Mas eles inventaram muitas leis à volta destas leis, para proteger as leis. Mas tornou-se um peso enorme para o povo. Por exemplo, o sábado foi dado ao povo de Deus, de Israel, depois de sair do Egito. Quando eram escravos, eles não tinham um dia em 7 em que não trabalhavam. Trabalhavam toda hora. Mas a misericórdia do Senhor deu-lhes um dia em que podiam descansar, não trabalhar, estar na presença de Deus, podia louvá-lo e gozar a sua presença, sabendo que Deus ia tomar conta das suas necessidades.
Mas os religiosos não gostaram disso. Né? Jesus irou-se contra isso. Porque nós fomos feitos para encontrar a nossa gozo e a nossa alegria na presença de Deus. Né? E ainda hoje, né, há pessoas que querem nos roubar desta alegria, impondo regras, usos, costumes. Essas coisas não têm nada a ver com o propósito de Deus. Jesus também irou-se contra aqueles que exploravam o povo. A família dos sacerdotes tinha um negócio grande em Jerusalém. Eles tinham negócio de troca de moeda e venda de animais no templo. Acontece que todo este negócio realizava-se no átrio dos gentios. E o propósito deste átrio era que pessoas não judeus pudessem vir de toda parte do mundo e chegar a conhecer o Deus verdadeiro. Mas a família dos sacerdotes, né, eles fizeram esta parte uma autêntica feira. E o Senhor Jesus não suportou isso. Ele irou-se. Mas nós estamos a falar que ele vivia uma vida controlada pelo Espírito. E nós notamos que o Senhor Jesus fez. Ele entrou ali, viu tudo o que estava a passar. Não entrou ali, né, e lançou tudo fora. Não foi assim não. Entrou ali, viu tudo o que estava a passar. E então pegou uma palhazinha ali, outra dali, vendo tudo o que estava a passar. Isso tomou muito tempo e fez um chicote. Não se faz isso em 3 segundos. A seguir, ele lançou todos fora, né? A menos os pombos, porque Jesus era controlado pelo Espírito Santo. Ele disse às pessoas que vendiam os pombos: tirai daqui estas coisas e não façais a casa de meu Deus casa de negócios. Porque se os pombos foram soltos, nunca seriam apanhados outra vez. E o seu propósito realmente não era isso. Era de ensinar o propósito da casa do Senhor. Nós vemos como Jesus reagiu ao pecado, mas como é que ele reagiu à rejeição? Porque João, no seu evangelho, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Em Nazaré foi rejeitado. Saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum. Ali operou muito milagre. Por fim, foi rejeitado ali. Também em Jerusalém foi rejeitado. E ali Jesus chorou sobre a cidade. Oh, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, mas vós não quiseste. Sofreu a rejeição. Mas como é que Jesus reagiu? Jesus não reagiu mal. E não reagiu mal porque ele estava seguro na sua relação com o seu Pai Celestial. Todo mundo podia ter rejeitado Jesus, mas ele sabia que foi sempre aceito o seu Pai. Não recebeu o amor dos outros, mas sabia que o seu Pai o amava. Olha, esta era a segurança. E, irmãos, para nós isso é importante. Nós podemos sentir rejeição por toda a parte, mas é saber que nosso Deus não nos rejeita. Não, isso é maravilhoso, isso dá-nos uma segurança. Quantas pessoas não têm isso? Rejeitado, mas não conhecem o Deus verdadeiro, nem o seu Filho Jesus. Mas nós que temos, é uma nossa segurança, é uma riqueza nossa, a saber que Ele nunca nos vai largar, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso exemplo nisso, porque nós vamos enfrentar isso, ainda não enfrentamos, vamos enfrentar a rejeição, mas como Ele nós podemos vencer. Jesus também sabia como reagir ao maltratamento. E Ele aceitou, como nós lemos, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para seguir as suas pisadas.
o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando injuriava, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Na cruz do Calvário, as pessoas à sua volta viram um exemplo que nunca viram em toda a sua vida quando Jesus morreu na cruz. Aqueles que eram crucificados maldiziam, blasfemavam, né? Estavam sofrendo muito, não aguentavam. Né? Mas o Senhor Jesus diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão a fazer. Em qualquer momento o Senhor Jesus podia ter clamado ao Pai, né? E o Pai teria dado a ele 2 legiões de anjos, 2.000 anjos poderosos para livrar o Senhor Jesus dos seus inimigos. Ele tinha esse direito, ele podia ter feito isso, mas vivia controlado pelo Espírito Santo. Veja o seu amor por nós. Eu não precisava de sofrer aquilo que eram as consequências do nosso pecado. O inferno que era nosso, ele enfrentou, separado do seu Pai, né? Por amor de nós, ele aceitou tudo isso. Como é que ele podia aceitar isso? Como é que ele podia reagir desta maneira? Né? Sem reagir mal. Nós lemos em versículo 23 que o Senhor Jesus entregava-se àquele que julga justamente. O que significa isso? Significa que quando o homem estava a fazer o seu pior, ele sabia que tinha alguém que estava cuidando da vida dele. Que o projeto do seu Pai não ia falhar. E que se ele deu a sua vida por nós, ia ser ressurreto novamente. Ele confiou. É isso que nós temos que confiar. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo, irmãos. Não é? E nós precisamos de ser igual a ele. Quando nós aceitamos e abraçamos Jesus como nosso Salvador, né, recebemos a salvação. Né? E o Senhor prepara tudo ali, né? O Espírito Santo, né, dá-nos tudo que nós precisamos, temos a palavra, temos acesso ao seu trono através do sangue de Jesus, temos Jesus como nosso sumo sacerdote, temos muitos recursos. Mas a transformação da nossa vida não acontece automaticamente. Nós temos que fazer como o Senhor Jesus fez. Nós temos que dar o valor à palavra, deixar Deus falar conosco, mostrar-nos o que está errado. Não é só ler as coisas que convêm, deixa Deus operar conosco. E em oração clama ao Pai e diz: Senhor, eu preciso de mudar, eu não posso continuar assim. Faz-me igual ao teu filho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Nós fomos predestinados a ser igual ao filho. É a palavra. Isso é que foi determinado por Deus, que todos aqueles que aceitassem Jesus seriam igual a Ele. Nós não somos, não é? Nós falhamos tanto, mas esta é a meta. E não basta dizer, mas eu sou assim. Eu nasci assim. O meu pai também era mal criado. Não é? A minha mãe tinha esses vícios. Eu sou assim, eu sou produto disso. Isso não. Isso não tem lugar. O Senhor Jesus não teve desculpas quando ele veio aqui. Ele aceitou a vida tal qual como era. E dependendo do seu Pai, venceu, louvado seja o nome do Senhor. E nós também podemos ser vencedores. O mundo está olhando a nós. Não vê Jesus, mas pode vê-lo em nós. Testemunhas, não é só conversa. As nossas vidas também têm que falar. O Senhor vos abençoe, irmãos.